Quando eu penso na palavra sustentabilidade, eu não reduzo o seu conceito apenas ao cultivo da natureza, mas lembro das palavras integração, respeito, acessibilidade, entre outros. Uma visão global sobre diversos tópicos que estão correlacionados. Não existe, em qualquer local que seja, sustentabilidade sem respeito e não existirá respeito enquanto algumas culturas forem alvos de discriminação e seus povos sofram segregação. O racismo é a forma mais baixa e mais cruelmente primitiva de coletivismo. É a noção de atribuir significado moral, social ou político à linhagem genética de um homem. É a noção de que os traços caracterizadores e intelectuais de um homem são produzidos e transmitidos por sua química corporal interna, o que quer dizer na prática que um homem deve ser julgado não por sua índole ou ações, mas pelas índoles e ações de um coletivo de antepassados. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Alex Kerpin e sejam bem-vindos ao canal Sembra Blue. Vamos à análise do capítulo 1095 de One Piece, logo após a vinheta. O capítulo começa mostrando os marinheiros desesperados, fugindo do centro da ilha. Aqui é interessante notar algumas falas. Um deles diz que só viu os Gorosei por fotografia e o outro se questiona se eles estão acima dos Tenryubitos, mostrando que até dentro da marinha a posição de poder dos anciões não é totalmente compreendida. Podemos notar o grafismo de raios negros vindos do J. Garcia Saturno, provavelmente se tratando de Haki. Então voltamos para o confronto do Saturno com Bonnie e os Chapéus de Palha. Ele diz que se quisesse ter evitado os ataques de Bonnie, teria efeito. Isso mostrando que existe uma diferença abismal de poder entre o ancião e qualquer outro personagem ali presente, visto que ele não toma nem mesmo cuidado de evitar ataques. Podemos ver que ele retira a espada que foi cravada em seu peito e seu corpo se regenera quase que instantaneamente. Ele também difere olhares para Bonnie e Sanji, golpeando-os com algum tipo de poder ocular. Essa cena me lembrou o olhar da penitência do motoqueiro fantasma, que consiste em uma habilidade capaz de aplicar dor e sofrimento através de um julgamento ocular. No caso do Saturno, provavelmente essa habilidade consiste na capacidade de lançar um mal olhado, que permite infligir danos a qualquer pessoa que o usuário escolher apenas olhando para eles. Por vezes, o usuário pode afetar até coisas inanimadas, como plantas, por exemplo. Com o tempo, saberemos se esse poder afeta apenas pessoas ou outros organismos e objetos também. Por enquanto, podemos presumir que exista alguma regra para o seu uso, que poderá fazer alguns personagens resistirem a esse ataque. Além disso, ficou claro que o Gorosei possui algum grau de regeneração também. Até aqui, podemos ver que o Saturno detém uma gama mais variada de poderes, podendo teletransportar-se ou invocar-se através de um pentagrama, possuindo regeneração e uma espécie de olhar da penitência. Ali, estirado no chão, temos Kizaru e Luffy. O Gorosei sinaliza que o Kizaru está mais lento do que o de costume, enquanto Kizaru, com a mão na cabeça, pede desculpas e diz que não poderá se mover por um tempo. Já o Luffy está totalmente incapacitado. Saturno compreende o motivo de Kizaru não conseguir concluir sua missão com precisão, justamente por conta da presença de Nika. Alguns levantaram a bola de que talvez o Kizaru esteja se segurando por gostar muito do Vegapunk. Mas galera, o Kizaru já provou ser um homem prático nos capítulos anteriores. Mesmo que ele tenha sim que realizar uma missão de mau grado, ele não vai contra as ordens. Ou seja, ao meu ver, mesmo Kizaru tendo afeição por Sentomaru e Vegapunk, ele não vai ir contra a sua justiça para protegê-los. Diferente do Kuzan, quando ainda era o Aokiji, cuja justiça era mais subjetiva, o Kizaru é neutro e imprevisível, mas ele não vai contra as regras. Acredito que sim, ele pode ser mais lento em sua missão, não só por estar enfrentando um fabuloso oponente como Luffy, mas também por ter que fazer algo desagradável. Ainda assim, de um jeito ou de outro, ele vai prosseguir com a sua missão. E sobre o confronto entre o Luffy e o Kizaru, na minha opinião foi um empate técnico, mas obviamente nenhum dos dois deu o máximo de si, pois esse não é o momento narrativo para esse confronto. Quero dizer que não vai sair um vitorioso e um perdedor desse confronto agora. Vejo que alguns fãs estão em extremos opostos, uns dizendo que os almirantes são fracos, outros dizendo que os Yonkou são os mais fracos. Pessoal,
Eu sempre achei que os Yonkou eram mais fortes que os Almirantes, e ainda tendo a pensar assim. Mas convenhamos que aqui, nessa pequena amostra de poder, tanto Luffy quanto Kizaru se mostraram bem equiparados. Saturno lamenta pela traição de Vegapunk, mas agradece o cientista por suas contribuições. Notem que o Saturno simpatiza com a utilidade do Vegapunk, mas assim como o Kizaru, ele não vai contra os próprios princípios. Vegapunk e os Chapéus de Palha comentam que não conseguem mais se mover, e surge na cena uma espécie de aura maligna do Gorosei e que provavelmente é um tipo de indução de paralisia. É um poder que permite ao Gorosei restringir os movimentos de quem ele quiser, aparentemente dentro do raio dessa aura que ele é capaz de emitir. As lágrimas, Bonnie acusa Saturno de ter ordenado a morte de Kuma, seu pai. Então Saturno nos revela que Kuma nasceu para ser um escravo, que ele pertencia a uma raça em extinção que cometeu um crime contra o mundo no passado. A raça do Kuma é então revelada. Se trata da raça dos bucaneiros. Enquanto os contra-almirantes e vice-almirantes ali presentes se preparam para alvejar Bonnie, ela se lembra de quando seu pai lhe contou do seu sonho. Kuma desejava ser um herói, capaz de promover a liberdade aos oprimidos, assim como o guerreiro da libertação Nika. Vemos a silhueta de Kuma mostrando a Bonnie a dança de Nika e o ritmo do seu coração. 47 anos atrás, na ilha de Sorbet, no Soft Blue, Kuma nasce e seus pais estão preocupados com o seu exame de sangue que logo vaza para agentes do governo que estavam inspecionando os hospitais. Por conta do seu sangue, Kuma e sua família tornam-se escravos e podemos ver que, mesmo criança, Kuma já era maior que um humano adulto e muito forte. Em uma conversação muito triste, vemos as etapas da vida escrava de Kuma, onde lhe é afligido todo tipo de sofrimento, não apenas físico, mas também psicológico. Kuma mente para seu pai ficar tranquilo, dizendo que é bem tratado pelo seu mestre, enquanto seu pai conta que infelizmente sua mãe morreu. Enquanto Kuma desejava morrer, seu pai tentava transmitir esperanças ao contar para ele a lenda de Nika, o guerreiro da libertação que um dia apareceria para libertá-lo. Todavia, o pai de Kuma é morto por dançar e contar para o seu filho. E não foi pela gravidade do assunto, afinal, Nika é um tabu para o governo mundial, mas por simplesmente estar fazendo barulho. Então, 38 anos atrás, o evento que ocorre a cada 3 anos está prestes a começar, conhecido por ser o Erradicador de Nativos. Trata-se de um evento onde é escolhida uma ilha qualquer e lá os Tenryubitos realizam uma verdadeira caçada. Eles eliminam os nativos da ilha, desapropriam o território e tomam tudo para o governo mundial. Essa parte me lembrou os Jogos Vorazes. Podemos ver nesse flashback uma versão mais jovem do São Figarland Garling, que se apresenta como cavaleiro sagrado favorito ao título de campeão do evento. Vemos que Saturno está presente, e sua aparência é a mesma da atual. Vemos que além dos nativos da ilha, escravos problemáticos como Kuma também são alvos de execução. Porém, Kuma havia fugido e estava sendo carregado de volta aos jogos, quando surgem duas figuras sorridentes e animadas. Uma delas é Gine, uma garota com um pedaço de carne, o outro é Ivankov criança, questionando o motivo dos olhares tristes e afirmando que escolhe viver. Aqui se encerra o capítulo e não teremos capítulo semana que vem. Agora, sobre o flashback, podemos ver que realmente o Gorosei provavelmente é imortal, visto que sua aparência não muda independente dos anos que passam. Temos várias informações novas, e sobre essa garota Gine, ao meu ver, a maior probabilidade é dessa garota ser a mãe da Bonnie. Depois, poderia sim ser a mãe do Luffy, ou alguma outra personagem totalmente nova mesmo. Não existe a menor possibilidade de ser o Crocodile criança, pois o mesmo já foi desenhado e é totalmente diferente da figura dessa menina. Ela poderia sim ser a mãe do Luffy, por ser extrovertida, faminta e por não ser uma menina tão bonita assim. Afinal, o Oda certa vez disse que a mãe do Luffy era desprovida de beleza. Mas gente, se tratando de One Piece, não é estranho aparecer personagens comilões e extrovertidos. Ela provavelmente já morreu e o autor a fez extrovertida para criarmos simpatia com ela mesma. Caso ela não morra nesse flashback, ela pode ser a mãe da Bonnie, pois faz mais sentido, afinal Bonnie teria herdado a fome insaciável de sua mãe. Sobre a aparência de Garling jovem, não achei ele parecido com o Shanks assim, mas ele evidentemente tem algum grau de parentesco com o Shanks, pois já temos a informação da origem da família dele. Agora, se ele é o pai do Shanks, I don't think so. Por último, a informação mais relevante é sobre a raça do Kuma.
Bucaneiros, para quem não sabe, nada mais são do que antigos piratas do Caribe. Entre eles podemos citar o François Lolonoa, que serviu de inspiração para o nome do Roronoa Zoro. Outro bucaneiro dessa época é o Roque Brasiliano, um pirata holandês que é a provável inspiração para o infame pirata Rox de Zebek. Eu espero ter pronunciado o nome desses piratas da forma correta. O fato da raça do Kuma ser uma referência a uma era da pirataria na região do Caribe me faz associar que o povo do Kuma possa ter alguma inspiração nos povos tainos e a ilha de Hispaniola, atualmente a República Dominicana e o Haiti, onde temos ali uma história profunda a respeito da escravidão e da dominação dos povos nativos indígenas. O próprio nome Bartolomeu Kuma, aliado ao fato dele andar com uma bíblia por aí, me faz pensar que possa ser uma inspiração ao Bartolomeu de las Casas, um frade dominicano espanhol que ficou famoso por sua defesa dos povos nativos da região. Enfim, pessoal, curti muito o capítulo, só fiquei triste porque não vamos ter na semana que vem. Porém, acredito que vamos voltar para esse flashback de God Valley e podemos ter finalmente a aparição dos piratas Rox e o confronto que levou ao desaparecimento da ilha. Sobre Rox de Zebek, pretendo trazer um vídeo falando somente sobre ele, então inscrevam-se no canal para não perder nenhuma novidade. Na descrição do vídeo estão os links para seguirem o canal nas redes sociais e me digam aí nos comentários o que acharam desse capítulo. Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.